Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Jefferson. Hoje a aula de ciências materiais tem como objetivo o ensino de uma ferramenta de cálculo de esforços internos, que seria o F-Tool. Essa é a imagem que aparece na tela, né? Então a gente vai aprender a utilizar ela para cálculos aplicados aos esforços internos de treliça. A ferramenta, né, tende a facilitar e a ajudar na compreensão, né, dos cálculos internos obtidos através dos métodos das seções e dos métodos dos nós, né? E auxiliar a futuros desenvolvimentos que vocês tenham na vida profissional de vocês. A ideia aqui é a gente utilizar praticando, né? Então a gente vai utilizar exatamente esse exemplo, né, que está sendo apresentado. Então é uma treliça simples com alguns carregamentos de 18 kN e 36 kN e com esses apoios mostrados, né? Então bora construir esse modelo dentro do software, né? Bom, já está aí sendo apresentado para vocês o software F-Tool, né? A princípio a gente não tem nenhuma estrutura construída, né? Mas vocês vão ver que é bem fácil utilizá-lo, né? Então, basicamente a sequência lógica seria essa que é apresentada inclusive no diagrama dele, né? Então aqui a gente tem a parte de construção, onde vocês podem acompanhar no mouse aqui, né? Então aqui o cursor que seria utilizado para selecionar. Então aqui é para construir os membros, para ligas, para barras, né? Para eixos. Aqui seriam os nós, então os pontos que você vai construindo a sua estrutura. Se você quiser colocar alguma dimensão para que você possa conferir posteriormente ou para que você possa fazer uma imagem com os tamanhos que você atribuiu, você pode colocar toda a parte de inserção por pontos também. Então você pode inserir, né, tanto membros como nós através de pontos, através de coordenada, né? E a questão de exclusão aqui também, né? Certo? E quando tu quer transformar alguma coisa ou transformar alguma informação de algum ponto, quer modificar, seria utilizado esse botão. Então, como objetivo é construir aquela nossa treliça, né? A princípio a gente tem que determinar onde estariam os pontos ali, os nós, né, daquela nossa estrutura, né? Então, um dos modos fáceis, né, um que eu já falei, seria inserir pelo teclado, né? Então, a gente pode acabar inserindo aqui pelo teclado, ou então a gente pode utilizar também aqui essa ferramenta aqui mais abaixo, esse grid, né? Então, aqui nesse formato não aparece muito bem, eu acredito que não deve aparecer para vocês também, né? Mas eu vou mudar aqui a questão do display, né? Então vou colocar aqui a parte escura ao fundo. Então quando a gente adiciona e desaciona esse grid aqui, e apresenta aqueles pontinhos ali, né? Que é onde a gente tem essa estrela que seria a origem. Então esse grid aqui está separado conforme é dado aqui embaixo esse deslocamento em X e esse deslocamento em Y. Então se a gente alterar aqui, a gente altera também para aquilo que a gente necessita, né? Olha. Então em X ele está separado em 2 metros e em Y em 1 metro. Na nossa estrutura, né, a gente tinha uma estrutura de 2 metros por 2 metros. Ali basicamente os nós estavam separados. Isso eu posso fazer a qualquer momento, na verdade. Então se eu tiver alguma diferença entre altura e largura, eu posso ir alterando isso aqui, né, à medida que tiver a minha necessidade. Então agora todos os pontos aqui estão separados de 2 metros e 2 metros, né? Vou colocar aqui um snap, porque agora eu conseguiria criar os nós.
Então, quando eu aproximar aqui, ó, eu vou clicar aqui na questão de Insert Node, né? Então, quando eu aproximo, ele já busca os pontos que estão marcados pelo grid, né? Eu vou aumentar um pouco aqui, porque agora a nossa entrevista vai ficar... Para aproximar, basicamente é só rolar ali é como se estivesse utilizando o SolidWorks, que vocês estão acostumados também, né? Então, basicamente rolar o scroll, né? Para movimentar, você pode pressionar o scroll e daí aparece essas setinhas ali, né? Então você pode posicionar da melhor forma necessária, ou então pelas setinhas do teclado também funciona. Ok? Então, agora basicamente a gente está lá já com a ferramenta lá de nós, para inserir. Então a gente vai nos pontos que a gente quer, né? Então esse aqui seria um A, um, dois, três, seis. Já temos todos os nós. Então agora vamos inserir os membros. O primeiro membro, segundo membro, terceiro membro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, na sequência que a gente viu ali na figura, certo? Qual é o próximo passo que a gente deve seguir, né? Então, primeiramente vamos conferir só a questão de tamanho aqui, né? Então, eu vou tirar o grid, tá? Isso está me atrapalhando. Deixa mais fluido, né? Então, agora eu vou pegar aqui dos nós, né? Aqui temos 2 metros, vou aumentar a questão do display aqui. Aqui só aumentar o tamanho das letras e serem exibidas, né? Aqui o tamanho das forças e o tamanho dos apoios, né? Então eu vou aumentar para que vocês possam visualizar melhor. Então aqui tem 2 metros, conforme a gente previa, né? Então a gente pode colocar aqui também a questão da altura, né? Então, aqui, a gente tem 2 metros. Se a gente medir dessa forma aqui, ele vai pegar perpendicular. Então ele vai pegar aqui já qual o tamanho da hipotenusa, né? Certo? Então eu posso selecionar aqui também, ó, se eu for aqui em excluir, né? Então ele vai deletar aquele objeto selecionado. Ó. Ou então eu posso basicamente, né? Se eu inserir novamente aqui, cliquei no ponto errado ali, né? Então quero deletar, seleciono aqui, ó, e aperto a tecla delete do meu teclado. Então está realmente com as medidas que a gente atribuiu no início e que a gente desejava que existisse, né? Para simular exatamente a nossa treliça. Vou tirar essas medidas que foram feitas apenas para conferir. Né? Então o que a gente tem que atribuir agora, né, é essa sequência que está aqui em cima. Né? Então basicamente a gente tem que inserir um material, aqui no material parameters, a gente tem que inserir uma propriedade para seção transversal, então como é que é construída, qual é o tamanho dessa nossa seção transversal. Mesmo que a gente não saiba, a gente tem que inserir alguma para que ele tenha um parâmetro de entrada. Tá? Então, senão a gente não vai conseguir gerar os gráficos ali que a gente necessita. Depois a gente pode, isso não vai modificar a questão dos cálculos dos esforços internos. Né? Depois a gente tem que inserir a questão dos apoios, né? Então aqui está colocado como support conditions, né? Então as condições de suporte, condições de apoio.
né? Então vamos ter que também colocar a questão de como é que é a relação dos nós, como é que se dá essa relação dos nós, né? Então a questão da deformação, né? Então como é que é dada a questão das deformações, se existe deformação ou não, se a gente vai considerar completamente rígido ou não. E aqui a questão dos esforços, né? Então, uma força concentrada ou um momento concentrado é colocado nesse botão aqui, né? Então, a questão de outros esforços, né? Enfim, né? Enfim, momentos, enfim, né? Então, quando a gente quer inserir, então, carregamentos uniformemente distribuídos, né? E carregamento linearmente distribuídos, e aqui também tem a opção de carregamentos térmicos. Então vamos lá, inserindo aqui a questão dos parâmetros materiais, né? Então que é o que vocês vão utilizar, a gente vai se limitar à questão da treliça. Então aqui, quando vocês forem ver, quando eu clicar aqui em cima, né, ela vai abrir essa janelinha ao lado direito, que tem aqui a material parâmetros. Então aqui tem nome, né? Não tem nenhum ainda inserido. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é criar, que seria nesse flagzinho aqui, ó, Create New Materials, né? Então cria aqui, você vai ter que dar um nome, né? Então vamos dizer que é um aço. Só dar um nome aqui. Então qual é o tipo de material? Aí você pode colocar aqui já então dizer que é um steel ali, então já vai vir as propriedades quando você coloca DOM, né? Já fica aqui as propriedades de um aço, né? Então isso você pode utilizar, por enquanto a gente pode utilizar essas, né? E daí para atribuir porque até o momento foi criado ali, mas não foi atribuído nada a nenhuma parte da estrutura esse material. Então eu posso selecionar um e atribuir a ele, que seria a partir desse botão aqui, ó, Apply Current Material to Select Members. Então aplicar o material, né, que está sendo mostrado ao membro selecionado, né? Então se eu clicar aqui está aplicado a ele, né? Porém a gente pode aplicar a todos, né? Então todos eles vão ter o mesmo material, então eu posso inserir aqui aplicando para todos esse material, certo? Então clicando aqui, agora todos têm esse material, ok? E para inicialmente a gente não vai utilizar nenhum resultado extra que não seja os esforços internos. Então inicialmente pode aplicar para todos os membros o mesmo material, né? Não precisa se preocupar com isso. Depois vamos para propriedades da seção, né? Então a seção transversal, como é que vai ser, por exemplo, a nossa treliça, qual vai ser a barra que vai ser utilizada. Então a gente pode utilizar aqui, ó, né, clicando aqui na seção transversal, no canto superior esquerdo, né? Então para a seção transversal, ele vai abrir novamente na direita aqui, né, uma janelinha. Então seção, né, Section Properties, então não tem nenhuma novamente, não. Então tu vai criar ela, né? Então novamente da mesma forma você vai criar uma seção transversal. Então você pode colocar aqui, né? Então o nome é uma barra circular, pode ser qualquer outro nome, tá, pessoal? Então eu estou colocando uma barra circular porque vai ser uma barra, né? São barras que são aplicadas na treliça. E vou colocar um círculo que é muito mais fácil de definir, é algo básico, a gente não precisa, né, definir nada diferente, né, por enquanto. Então, no diâmetro aqui, a gente pode colocar, né, um polegada, por exemplo, 25.4, não esqueçam de colocar E. Se você quer utilizar vírgula aqui, não vai conseguir utilizar. Você tem que utilizar ponto, tá? Então, à medida que eu cliquei ali, ele vai atribuir já um som barra, já vai colocar todas as propriedades, né, dessa seção transversal, pois ela já está definida. Então, depois que define aqui o círculo, seria o diâmetro, ok? Novamente, né?
isso aqui foi criado, porém não foi atribuído a nenhum dos membros. Então a gente tem novamente a oportunidade aqui de ou selecionar e atribuir a um deles, certo? Ou então selecionar, não precisa selecionar e aplica para todos, né? Que é o que a gente vai utilizar no momento, né? As outras aqui seriam, né, opções de importar uma lista de seção transversal se você já tiver criado, né? Então, renomear, né? Se você quiser remover, não é algo que eu vou utilizar mais, você pode remover, né? Então você pode substituir, então selecionar, né? Se eu quero pegar essa, eu posso selecionar ela, né? Então seleciono todos os membros que têm essa propriedade. Então, às vezes eu quero substituir todos aqueles que eu tenho aquela propriedade por outra, né? Então, é mais nesse sentido, certo? Feito isso, então agora os nossos membros estão definidos, eles têm material e eles têm a seção transversal, então eu já conheço, né, quais são os materiais que são para construir essa nossa treliça, né? Então agora faltam as condições externas ali, né? Então agora a gente vai para a questão das reações de apoio, a gente vai definir as reações de apoio aqui, né? Tem até a carinha aqui do suporte, né, que a gente normalmente faz. Então, aqui, basicamente, tu vai ter que definir se vai estar livre, que seria o free, né? Então, o displacement, que seria o deslocamento em X, vai estar livre ou vai estar fixo? O deslocamento em Y, vai estar livre ou vai estar fixo, né? O fix, né? Então, a rotação em Z porque seria o momento, a rotação, né? Seria a rotação da estrutura no plano, né? Ela vai estar livre ou vai estar fixo, né? Então, basicamente ali no nosso exemplo, a gente vai ter uma condição em que o deslocamento em X e o deslocamento em Y vão estar fixos, certo? Que vai ser exatamente no nó mais à esquerda, né? Então a gente vai aplicar a ele essa condição e a gente vai ter uma outra condição que seria no nó mais à direita, que seria o suporte B, né? Que ele vai ter apenas a restrição de deslocamento em Y. Então a gente libera em X aqui, ó, e clica ali no nó que a gente deseja atribuir e novamente aplica o suporte nesse ponto. Então agora a gente já tem as condições externas, né? Faltando ainda, obviamente, os esforços, né? Os esforços externos. E outra coisa importante que está faltando aqui é que inicialmente essa estrutura aqui ela está toda rígida, né? Mas a gente sabe que nessas extremidades todas elas serão pinadas. Então, para eu definir que todas elas serão pinadas, né? Quando eu tiver essa condição aqui, ó, é sinal que é articulado, né? Eu coloquei aqui na questão de rotação, rotation release, né? Então liberação da rotação. Então ele libera, então é como se tivesse um pino ali, alguma condição com um pinado, né? Então, quando tem essa condição que tem essa esferinha ali, ó, né? Então, todos os membros ficam articulados ali naquele ponto, né? Então, os membros ficam articulados. Aqui, então, é para remover, né? Então, se eu for nó por nó, eu posso clicar aqui, né? E dizer que lá, né? Então, aplicando, então todos ali vão estar articulados, né? Aqui embaixo são as condições, né? Então, se um membro for articulado nos dois lados, se um membro for articulado em apenas um lado, né? Então, no membro no lado esquerdo, no lado direito, ou não for articulado, remover, né, a questão da articulação nos dois lados daquele membro. Então, o que a gente pode fazer aqui, né?
é selecionar todos. Como é que eu vou selecionar todos os pontos? Ou quando eu quero selecionar mais de um membro ou mais de um nó, eu aperto o Shift, né? E vou selecionando os nós que eu desejo. Então seriam todos, né? Certo? E vou aplicar a questão de articulação em todos os nós. Então agora todos os membros estão articulados. E agora realmente eu tenho condição de barras aqui. O que é muito importante, porque é isso que define a questão da treliça, né? Ele ser articulado ali é o que condiciona isso a ser uma barra. Cada membro desse aqui ser uma barra. Então a gente tem que colocar essa condição. Senão a gente vai ter respostas diferentes, tá? Então, o próximo passo seria ir para a questão da deformação, né? Então, a gente pode definir todos eles aqui como flexíveis ou todos eles como membro rígido, né? Para a gente, né, tanto faz, né, a gente atribuir essa condição, tá? Então, você pode atribuir aqui como membro rígido sem problema algum, né? Então, a gente pode selecionar todos eles, né? E atribuir a eles a questão flexível, por exemplo, sem problema algum. A gente vai pegar a questão só apenas dos esforços internos, tá? Então, aplicar todos eles, aplicou, tá ok, já está feito. Agora a gente vai utilizar aqui a questão das forças nodais ou as forças aplicadas aos nós, né? Certo? Que é exatamente na condição de treliça a gente só pode aplicar esforços nos nós, né? Novamente, quando a gente entra lá, abre uma janelinha aqui do lado, que está sendo aplicada aqui a questão de esforço nos nós, não tem nenhum esforço, né, que está sendo aplicado nos nós ainda, não tem nenhum criado aqui, né? Então a gente vai, a primeira coisa, criar um. E basicamente criar um quer dizer dar nome a um. Então a gente vai dar o nome a um ali, vai ser força externa 1. Pronto. Feito, né? A força externa 1, ela tem um esforço em Y de menos, porque ela tá aqui se eu colocar positivo, ela fica positiva então para cima, que a gente quer para baixo, então é menos 18 kN. Ali a unidade já está em kN. Vocês podem observar sempre que a unidade sempre está acompanhando, né? Então a gente pode observar isso ali sempre, né? Sempre acompanhando as unidades. Caso a gente tenha algum problema, né, na questão de unidades, vocês vão aqui em Units and Number Formatting, tá? Aí vocês podem modificar a questão das unidades aqui, ó, tudo SI, quilonewton-metro, né, sistema americano, vocês podem modificar, né, o que for necessário. Mantenham no SI que vocês não terão problema. Então, feito aqui, né? Tá ali, tá criado, coloquei o esforço, mas, novamente, né? Eu criei aqui na direita, ela tá ali, ela existe, porém, eu não apliquei em nenhum ponto da minha estrutura. Então, eu vou inserir aqui num ponto da minha estrutura. Qual ponto? É exatamente esse nó aqui. Então, eu vou aplicar a esse nó. Então, aplicar aqui, ó, é exatamente a mesma figura aqui, o mesmo botão de sempre. Tá lá ela, 18 kN. Né? Novamente eu tenho que criar outra, então agora eu vou inserir outra, porque ela é diferente, né? Então eu vou inserir outra, então cria uma nova, que seria uma força externa 2, né? Então, dó. Novamente eu vou inserir aqui, que vai ser menos 36, e ela vai ser aplicada a esse outro nó aqui, e tá lá ela, menos 36 kN, certo? Agora a gente tem exatamente o modelo que a gente gostaria de simular, tá? Sabendo disso, né? Então basicamente o que a gente deseja, o que a gente quer determinar está aqui, né? Você pode manter ali no diagrama results aqui,
você vai buscar os esforços axiais, né? As forças axiais, que seriam esse. Mas antes ele pede aqui para salvar, né? Certo? Então, vou salvar aqui. E aqui ele já mostra, né, quais são os carregamentos obtidos aí, né, quais são os esforços de cada barra, esforço normal de cada barra. A gente pode modificar aqui a forma como ele está mostrando, né, para deixar um pouco mais claro. Estou arrastando a barrinha lá em cima no scale, né, certo? Então eu posso modificar aqui, ó, também. Tá, quero 50, não ficou legal. Tá. Também não ficou legal. Vou aumentar um pouquinho mais, 150. Basicamente ele está fazendo uma escala, ele está modificando a forma, né, de mostrar os esforços axiais em cada barra. Né? Observando aqui, então a gente consegue visualizar que a barra mais solicitada seria essa barra aqui, ou seria a barra 9, né? Uma barra que está submetida a compressão de 42,4 kg. Né? E obviamente, quando a gente for ver a questão de carregamento cisalhante, tem que ser nulo, não pode apresentar nada. E questão de momentos também tem que ser nulo, certo? Uma coisa também que a gente pode inserir aqui para mostrar são a questão das reações, né? Então ali as reações, né? Mostrou as reações, mas mostrou os valores. Quero saber os valores, quero comparar com o que eu executei, né? Então vou colocar aqui uma reação de 24 kN e a outra reação de 30 kN, as duas verticais. Obviamente, se não está sendo mostrada, a reação horizontal que a gente teria nesse apoio é nula, certo? Então, né, feito, apresentado aqui o F2, né, que foi a execução desse nosso exemplo, certo? Eu deixo como um exercício vocês executarem aí, né, a comparação com o cálculo, né, que vocês podem executar utilizando ali as duas técnicas, né, do cálculo por seções e do cálculo por nós, né, o método dos nós, método das seções, para comparar os resultados obtidos através do F2, utilizando essa técnica que eu mostrei para vocês, tá? Então, um exemplo é esse aqui, né? Então, os espaçamentos estão todos dados aqui, os esforços estão dados aqui, vocês vão ter que decompor essas forças, né? Lembre-se disso, vão ter que decompor essas forças. Considerem que a barra 4 aqui, ela está mostrando que tem 2 metros, a barra 4 e a barra 8, né? Então, a barra 2 e a barra 6 também considerem 2 metros, tá? Então aqui a altura é de 3 metros, né? Então é basicamente construir isso aqui e calcular os esforços ali também pelo método nosso, o método das seções, para que vocês possam realmente obter ali qual é quais são as diferenças entre calcular à mão e utilizando o software, tá? Se existe realmente uma grande diferença, né? Obviamente haverá uma diferença, mas é para ser pequena, tá, pessoal? E o segundo exercício também aqui a gente tem que a barra 4 tem 3 metros, né? Então a barra 2 e a barra 6 também considerem com 3 metros, né? Para ela ficar bem uniforme assim, né? E vocês também terão que decompor aquela força, até para inserir no F2, tá? Então isso é uma fonte que pode ser uma fonte de erro, então tenham bastante cuidado ao decompor essa força, né? Então 30 mil newtons ali, vocês têm que decompor aquela força ali, tá? Então fiquem espertos com a posição do ângulo ali, né? Conforme ele está, se ele está relacionado com a horizontal, se ele está relacionado com a vertical,
né? Então, para decompor certinho, tá bom? Construam o triângulo, o retângulo ali para que vocês possam decompor em x e y da forma adequada, certo? Bom, sem mais para acrescentar, espero que essa aula ajude a compreensão do tema e eu fico por aqui. Até a próxima, pessoal.